Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar. Trago a você a continuidade da obra O Consolador Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vamos lá, leitura e reflexão passo a passo. Questão 257 a 266. 257. A esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? Resposta. A esperança é filha dileta da fé. Ambos estão uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. A esperança é como o luar que se constitui dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza. Questão 258. No caminho da virtude, o pobre e o rico da terra podem ser identificados como discípulos de Jesus. Resposta. O título de discípulo é conferido pelo Divino Mestre a todos os homens que de boa vontade, sem distinção de situações, de classes ou de qualquer expressão sectária. Com responsabilidade dos bens materiais ou sem ela, o homem é sempre rico pela sua posição de usufrutuário das graças divinas e, além do mais, temos de ponderar que, em toda situação, a criatura encontrará responsabilidade na existência. Razão porque os sinceros discípulos do Senhor são iguais aos seus olhos, sem preferência de qualquer natureza. Então, todo aquele que realmente faz jus e busca seguir os caminhos de Cristo é seu discípulo, é aquele seu chamado seguidor. Buscar não apenas a consciência intelectual e os ensinamentos de forma teórica, mas colocá-los em prática, principalmente. Questão 259. No que se refere à prática da caridade, como interpretar o ensinamento de Jesus? Aquele que tem, lhe será concedido em abundância, e aquele que não tem, até mesmo o que tiver lhe será tirado. Resposta. A palavra de Jesus, em todas as circunstâncias, foi tocada, desculpe o soluço, de uma luz oculta, apresentando reflexos prismáticos. Em todos os tempos, para a alma humana, na sua ascensão para a sabedoria e para o amor. Antes de tudo, busquemos ajustar o conceito a nós próprios. Se possuirmos a verdadeira caridade espiritual, se trabalhamos pela nossa iluminação íntima, irradiando luz espontaneamente para o caminho dos nossos irmãos em luta e aprendizado, mais receberemos das fontes puras dos planos espirituais mais elevados, porque, depois de valorizarmos a oportunidade recebida, horizontes infinitos se abrirão no caminho ilimitado do universo. Para as nossas almas, o que não poderá acontecer aos que lançaram mão do sagrado ensejo de iluminação própria nas estradas da vida, com a mais evidente despreocupação de seus legítimos deveres, esquecendo o caminho melhor, trocada então pelas sensações efêmeras da existência terrestre, contraindo novas dívidas e afastando de si mesmo as oportunidades para o futuro, então mais difíceis e dolorosas. Então, quando nós buscamos a nossa melhora, o nosso crescimento, nós realmente vamos evoluindo. Mas ao longo do caminho, nós, confrontados com as nossas realidades, com as provas da vida, muitas vezes deixamos que flua as nossas más inclinações, as paixões inferiores, e ali temos tombos extremamente dolorosos, mas que são escadas evolutivas a partir do auto-perdão, do reconhecimento do erro e da nossa reforma íntima, certo? Agora adentraremos na terceira parte, o tema religião, a partir da questão 260. Em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Resposta. Religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes.
Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras se irmanam na sabedoria, a segunda personifica o amor. As duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Então, assim nós percebemos que a religião nos liga, é o nosso religar a Deus. E isto faz com que nós encontremos este endereço novamente dentro de nós e nos ajude a nos impulsionar cada vez mais nas escadas evolutivas da vida. Tema: Velho Testamento 1, Velho Testamento, item Revelação, a partir da questão 261. No princípio era o Verbo. Como devemos entender esta afirmativa do texto sagrado? Resposta: o apóstolo João ainda nos adverte que o Verbo era Deus e estava com Deus. Deus é amor e vida e a mais perfeita expressão do Verbo para o orbe terrestre. E era e é Jesus, identificado com a sua misericórdia e sabedoria, desde a organização primordial do planeta. Visível ou oculto, o Verbo é traço da luz divina em todas as coisas e em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. Questão 262. Por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel? Resposta: em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como o símbolo de toda a humanidade terrestre sob a égide sacrossanta do Cristo. Então, a espiritualidade aqui vem nos dizer que Israel está representando a cada um de nós. Então, não é que somente eles precisavam ouvir. Não, eles estão representando a todos nós. Questão 263. Deve-se atribuir ao judaísmo missão especial em comparação com as demais ideias religiosas do tempo antigo? Resposta: embora as elevadas concepções religiosas que floresçam na Índia e no Egito e todos os grandes ideais de conhecimento da divindade que povoaram a antiga Ásia em todos os tempos, deve-se reconhecer no judaísmo a grande missão da revelação do Deus único. Enquanto os cultos religiosos se perdiam na divisão e na multiplicidade, sobre o judaísmo foi bastante forte na energia e na unidade para cultivar o monoteísmo e estabelecer as bases da lei universalista sob a luz da inspiração divina. Por esse motivo, não obstante os compromissos e os débitos penosos que parecem perpetuar os seus sofrimentos, através das gerações e das pátrias humanas, no doloroso curso dos séculos, o povo de Israel deve merecer o respeito e o amor de todas as comunidades da terra. Porque somente ele foi bastante grande e unido para guardar a ideia verdadeira de Deus através dos martírios da escravidão e do deserto. Questão 264. Como deve ser considerada no Espiritismo as chamadas Santíssima Trindade da teologia católica? Resposta: os textos primitivos da organização cristã não falam da concepção da Igreja Romana quanto à chamada Santíssima Trindade. Devemos esclarecer ainda que o ponto de vista católico provém de sutilezas teológicas sem base séria nos ensinamentos de Jesus. Por largos anos, antes da Boa Nova, o brahmanismo guardava a concepção de Deus dividida em 3 princípios essenciais, que os seus sacerdotes denominavam Brahma, Vishnu e Shiva. Contudo, a teologia, que se organizavam sobre os antigos princípios do politeísmo romano, necessitava apresentar um complexo de enunciados religiosos de modo a confundir os espíritos mais simples, mesmo porque sabemos que, se a Igreja foi, a princípio, depositária das tradições, não tardou muito que o sacerdócio eliminasse as mais belas expressões do profetismo, inumando o evangelho sob um acervo de convenções religiosas
e roubando as revelações primitivas da sua afeição de simplicidade e de amor. Para esse desiderato, as forças que vinham disputar o domínio do Estado em face da divisão dos povos considerados bárbaros se apressaram no poder em transformar os ensinos de Jesus em instrumento de política administrativa, adulterando os princípios evangélicos nos seus textos primitivos e assimilando velhas doutrinas, como as da Índia lendária, organizando novidades teológicas, como as que o catolicismo se reduziu a uma força respeitável, mas puramente humana, distante do reino de Deus, que na afirmação do Mestre, simples e profunda, não tem ainda fundamentos divinos na face da terra. O padre Alta, em O Cristianismo do Cristo e de seus Vigários, nos diz que a fórmula do catecismo, 3 pessoas em Deus, era verdadeira em latim, onde o vocábulo persona significa aspecto, aparência. É falsa, porém, em francês ou em português, com acepção do indivíduo. Nota da editora. Então, agora a nossa penúltima questão, 265. Como interpretar a sentença antiga, Deus fez o mundo do nada? Resposta. O primeiro instante da matéria está, para os espíritos da minha esfera, tão obscura quanto o primeiro momento da energia espiritual nos círculos da vida universal. Compreendemos, contudo, que, sendo Deus o verbo da criação ou nada, nunca existiu, para o nosso conceito de observação, porquanto o verbo para nós, outros, é a luz de toda a eternidade. Então, o nada não existe, porque Deus existe e estava ali, e a partir de Deus, tudo se cria. E a última questão do nosso estudo de hoje, 266. Os dias da criação nas antigas referências do Velho Testamento correspondem a períodos inteiros da evolução geológica? Resposta. Os dias da atividade do Criador, tal como nos refere o texto sagrado, correspondem aos largos períodos da evolução geológica, dentro dos milênios indispensáveis ao trabalho da gênese planetária, salientando-se que, com esses, a Bíblia encerra outros grandes símbolos inerentes aos tempos imemoriais das origens do planeta. Então, assim nós compreendemos as grandes mensagens trazidas desde os antigos tempos, através do Antigo Testamento até aqui, certo? Eu sou Débora Rabelo, este foi o nosso estudo de hoje do livro O Consolador. E a partir do próximo vídeo adentraremos nas questões 267 a 276. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.